Vou aproveitar para agradecer ao administrador da Safe Handling que aceitar conversar connosco, Aniceto Barbosa, e que nos aproveitar para dar boa tarde. Obrigada, pessoal de mais gente, e para dar a gente a conhecer um bocadinho do que é o trabalho de Safe Handling. Bom, primeiramente, obrigado nós, a empresa Safe Handling, por ter as oportunidades de demonstrar e explicar o que é nosso serviço num contexto da aviação civil cabo-verdiana e num contexto aeroportuário. Obrigado, sim, para esse momento, e começo a falar que Safe Handling realmente é manda para fazer a introdução. Safe Handling é uma empresa que tem uma prestação de serviço, mas que no contexto da aviação civil é praticamente invisível. É invisível. Só surge Safe Handling na hora que tem problemas. Se não tem problemas no aeroporto, problemas aí para resolver, não tem. Mas nós não costumamos falar nós a solução desses problemas, uma hora não fazer um bocadinho. Bom, Safe Handling tem como objeto ser prestação de serviço de assistência em terra a companhias aéreas e a tudo escalas e aeródromos no país. Quer dizer que nós somos representados na tudo aeroportos de Cabo Verde e nós é que presta serviço de assistência em escala. Serviço de assistência em escala tem a ver com passageiros e tem a ver com cargas e bagagens dos passageiros. Também tem a ver com assistência à aeronave. A própria aeronave nos presta serviço. Mas não funciona tudo com as escalas internacionais, nos aeroportos internacionais, na Sal, Praia, Boa Vista e São Vicente, mas também não são naqueles aeródromos mais pequeninos, São Nicolau, Maio e São Filipe. Nós é uma empresa que surge num spin-off de TACV, na altura de TACV. Em 2014, com a publicação desse decreto-lei, nos transforma numa empresa sólido, forte, e que rapidamente não tem um historial já nesse pouco ano de existência de Safe Handling, já não tem um historial dentro do serviço handling de Cabo Verde bastante aceitável. Na 2015, nos implementa um plano estratégico de Safe Handling. A partir de lá, com aquele plano estratégico, nos inicia um processo evolutivo que bem culmina em outubro de 2017 com o processo de certificação ISAGO. Certificação ISAGO é uma certificação de IATA que está dando garantia de qualidade de serviço que nos presta. Antigamente, quando se falava em assuntos ligados a esse tipo de serviço que vocês estão a prestar, tinha lacunas. Então, a presença de Safe Handling ali acaba por vir colmatar essas lacunas e melhorar na globalidade então o serviço aeroportuário. Sim, cada flama tinha lacunas, mas nós é um complemento útil para o xadrez de serviço aeroportuário. Aeroportos, por si só, têm ser responsabilidade na questões de infraestrutura, na questão de operações aeroportuárias, na questão do controlo e segurança nos aeroportos, mas a nossa responsabilidade tem a ver com assistência mesmo, efetivamente. Assistência ao passageiro, cuidar do passageiro, cuidar das bagagens, cuidar das cargas e cuidar da aeronave. Segurança é um aspecto muito importante para se defender na empresa, não é? Esse aqui é um objeto principal da funcionalidade da empresa. Sim, o objeto principal de nós é satisfação ao cliente. E para não garantir satisfação ao cliente, não tem que introduzir vertente de segurança. Que tem nenhum cliente que está inseguro que está satisfeito. Portanto, isso é o nosso lema. Mas antes disso, eu queria falar para aquele compromisso que nós nos assumimos nesse processo. Assim. Nós assumimos um compromisso, não tem como missão fundamental das empresas, é garantir passageiros e aeronaves nessas experiências de voo, nesses dia a dia de voo. Isso começa e termina com um bom serviço de assistência. Desde que você sai de casa até você chega ao destino, para você sentir que você está fazendo uma viagem tranquila, que você foi dado uma excelente atenção, um excelente cuidado no processo de embarque, desembarque, mala,
faz check-in, toma, etc, etc. Essa é a nossa missão que nós temos, é um compromisso que nós temos com a sociedade cabo-verdiana na criação das empresas. Nós temos como visão ser reconhecido também nossa competência a nível do Estado e, quiçá, a nível mesmo de África, na nossa região africana. Portanto, nós não queremos destacar mesmo no nosso serviço que nós queremos prestar. Para isso, nós apostamos muito forte na questão da qualidade. E para além disso, não tem alguns valores. E esses valores aí, sim, entra de facto o que é que acaba por colocar a questão da segurança nessa vertente. Nos valores é com segurança, mas naquelas duas vertentes de segurança, a segurança tem na aviação civil tem duas vertentes de segurança. Tem parte que é security, que é mesmo contra atos de intervenção ilícita, e não tem aquela parte que é mais preventiva, que é safety, que é mais preventiva. Não tem como valor, como Adam falou inicialmente, satisfação do nosso cliente, não tem valorização e respeito pelas pessoas, porque para nós, nosso cliente final é o passageiro que chega ali tem que ser satisfeito, não te respeita isso, não tem que ter um espírito de equipa. Nós é uma empresa que trabalha por equipas. Se você hoje, por exemplo, logo na boa entrada, a hora que eu estou para o balcão de check-in, é um conjunto de staff que dá atenção, que recebe as bagagens. É uma equipa que está trabalha e é a mesma equipa que pode ter outros colegas lá na back-off, que recebe as malas catalogadas até pós no avião. Não tem simplicidade para nós. Importante também para nós é que ele mantém a simplicidade, não se presta um serviço, mas nunca tem que ter nenhum tipo de arrogância naquele serviço que não dá preço. Não se atrasa do cliente, não crê que o cliente fica satisfeito. A satisfação do cliente já é a nossa satisfação. Também te deixar à vontade, por momento teve também a humildade já te deixar o cliente mais à vontade e sair satisfeito, que é isso que é o objetivo. Perfeitamente, é mesmo isso. E depois, por outro lado, não te foca também nos resultados. Porque não se faz gestão da empresa sem resultados, que tem foco nos resultados. Nosso resultado, não só resultado econômico, mas resultados operacionais, em que nos garante que a operação corre direito e que tudo cadeia dentro do processo de operação funciona bem e que, no fim, todo mundo fica tranquilo. Sustentabilidade econômica e depois não tem outra parte que é a responsabilidade social e ambiental. Garante postos de trabalho é fundamental, garante um ambiente saudável é fundamental no nosso processo. Portanto, esses são os grandes valores que nos defende E que desde esse processo, desde a criação até cá, vocês têm mantido esses valores e procurar exercer na plenitude? Não só manter, mas sim a melhoria contínua. Nós temos um processo que nos identifica ali como melhoria contínua. Porque nós é uma atividade que é dinâmico, é uma atividade que hoje não sei com o cliente A, amanhã não tem o cliente B, então está obrigando próprio a eleva a nossa qualidade, porque cada cliente tem sua exigência e é natural e normal e nós estamos preparados precisamente para responder com a exigência de nossos clientes. Companhias aéreas que no fundo não te assistem, é que é dono dos passageiros, mas nós, finalmente, nós é que trata passageiros. E passageiros às vezes que até nem lembra de companhia, também na nossa também reclama, mas algo que se direito. Porque é mais fácil a gestão. Aí entrou a humildade também, né? Sim, exato. E nós não dá cara nesse aspecto, sempre. Não te falar de aeroporto, que é praticamente a porta de entrada, né, do país, e você falava há um bocadinho que é tanto nacional como internacional o cuidar dos passageiros, os nacionais e internacionais, mas não saber que, sobretudo, o aeroporto de Sal, e nós já não temos outros aeroportos também internacionais ali que têm um papel super importante nas questões do turista, o receber o turista. E o receber o turista aqui também é um garantia, o trabalho, a recepção, o cuidado e todo esse conjunto que está ali cá, também é um fator importante para garantir que não tem um turista que vai te voltar. Qual é que é o papel de CV Handling? Nós não temos grande experiência nesse momento que trabalha com grupos turísticos. Nós no Sanatório de Aeroportos, não tem aeroportos internacionais, nomeadamente Boa Vista, já que não se fala de turismo, Boa Vista e Sal, que tem o maior fluxo de passageiros turistas, porque nós, na nossa recepção, nunca te fazemos diferenciação, se ele é turista ou se ele não é turista. Para nós é o passageiro. Mas não tem consciência que esses passageiros que também, através de agências, nomeadamente TUI,
contribui e é passageiros turísticos, não tem consciência disso. E nosso tratamento nessa é numa perspectiva também de um acolhimento de forma que não contribui para essa satisfação. Como falei inicialmente. Nossa satisfação é para todo passageiro, mas se ele é o turista, então não quer que torne bem amanhã. Isso não tem consciência. Se ele torna bem amanhã, não tem que receber o direito no trabalho. Nesta perspectiva, sim, não está dando atenção ao turista, mas nossa atenção é especialmente a todos os passageiros que frequentam nos aeroportos. Tu consegues fazer um balanço, mais ou menos, onde que as linhas de nós conversamos, um balanço da empresa, dessa criação até agora, embora já é um balanço mais ou menos de fazer, mas um balanço mais detalhado em termos falou mais de funcionalidade, mas também em termos de custos, em termos de investimentos que a empresa tem feito, que é para garantir mais essa qualidade e também mantê-lo como empresa. Sobretudo agora que nós passamos por uma situação de pandemia, que a empresa balançar, mas esse de manter-lhe. Bom, grande pergunta. Todo esse balanço nós ainda não se mantém ali. E no tabaco continua a manter-lhe. Esse é um grande desafio que não tem a nível de gestão das empresas. Nesse momento não tem 490 colaboradores no quadro da empresa. E 400 colaboradores no quadro da empresa que todo mês recebe seu salário tranquilamente e nunca tem tido problemas no salário. Dificuldade tem sim, mas a empresa fez um esforço de não deixar ninguém sair da empresa. Me pode garantir que teve um ou outro caso de contratos a termo certo. Atenção, contrato a termo certo, que terminar e que nós não queremos renovar esses contratos. No universo de 490 que não tenho hoje, só sei a volta de 31 colaboradores que saem a nível nacional. Portanto, 31 colaboradores que estavam no regime de contratação. Isso é porque no ano de 2019 não teve a necessidade de fazer alguns recrutamentos para fazer reajustes pontuais, que no 2020, mas nós não tem conhecimento, não teve quebra abrupta da atividade e automaticamente também não tenta, na medida do possível, contrabalança com alguma medida de gestão para não pôr equilíbrio e mantém os 490 colaboradores na quadro que recebe mensalmente. Não tem uma carteira, de facto, bastante atrativo em termos de atividade. Nós não temos, nesse momento, uma carteira com um volume de negócio bastante alto, com quebra econômica e quebra de receitas. Claro que toda coisa ficou balançada, já ninguém tem a certeza, porque a incerteza paira no ar, que a qualquer momento não se sabe o que é que vai acontecer o dia da manhã. Mas o que é que me pode garantir é que hoje, efetivamente, ainda a empresa tem alguma sustentabilidade, é uma empresa extremamente forte que dá garantias do futuro para o colaborador. Essa é a mensagem que a gente tenta passar para colaboradores, numa perspectiva de acredita no dia de amanhã. Ser otimista, porque mim pessoalmente não acredito que essa pandemia, mas está bem. Pode demorar, já está um ano, mas está bem, de certeza absoluta. Por isso, nesta perspectiva, sim, acredito que não te pode dar conta recado e sair dali de uma forma tranquila. Com o regresso, com a normalidade que nunca sabia quando, né? A mesma assim, a empresa te prepara para isso. O que é que vocês têm em mãos ou em mangas para uma retoma normal que nunca sabia até quando? Até lá, um processo de certeza vocês têm ele, essa paragem também te serve às vezes para organizar e reorganizar. O que é que a empresa tem? Exatamente, mas tem determinadas coisas que na gíria não está falando, há males que saem por bem, outra hora. Porque nós, em termos de organização e de preparação para um dia melhor, foi agora uma boa altura, porque nota com poucos movimentos nos aeroportos, permitindo fazer partilha de tudo procedimentos, permitindo fazer melhoria de tudo procedimentos, permitindo fazer formações que não tem agendado para todos os colaboradores e não tem estado permanentemente na formação, embora nós é um setor que está sendo na formação permanente, obrigatório, mas esse quebra ali permitindo tem também um bocadinho mais de tranquilidade em termos de projeção e de preparação para o futuro, porque não sabe com alguma pressão, efetivamente, 2019 foi de muita pressão, mas
não faz um investimento enorme na 2018, 2019, que é em termos de equipamentos, porque, você sabe, nós para não assistir aeronaves, nós temos que ter escadas e tratores, máquinas, todas as máquinas que estão no lado do ar, no lado da plataforma, então é tudo equipamentos que custam um balúrdio. Então não acaba para fazer um conjunto de investimentos que era para não tinha uma projeção de crescimento contínuo de tráfego, muito mais do que aquele que foi na 19, infelizmente na 2020 por pandemia caiu tudo. O investimento já está feito, máquinas está ali, porque pode desfazer as máquinas. Então quer dizer que já não está preparado para um retoma de tráfego à altura. Nunca despede ninguém, mantém nossos quadros, nossos colaboradores na quadro, significa que se amanhã não retoma tráfego, não está sem condições de fazer reajuste. E pode ser possível até resgatar aqueles que foi... Exatamente, mas Maravilhas é um número ínfimo, é pouco, mas de qualquer maneira não tem esperança, mas se não atinge o limite de o que não tinha na 2019, é possível rapidamente e recorre que as pessoas que já trabalham com o boi e que deixa de facto algum sinal positivo de ser performance, porque também nós não estamos a fazer avaliação contínua de nossos colaboradores para não saber quem é quem, se está dando conta de recado ou não. Caso contrário, não pode partir para uma outra solução que não seja recrutamento de que sei. Algum detalhe mais em termos do que você cita para além de equipamentos, que realmente já é uma segurança enorme, sobretudo quando se fala de aspecto de segurança, né, passa a redundância. Outros pontos que a empresa Tita procura implementar para criar mais, para ter um retorno mais qualificativo, por exemplo? Nós não criamos nesse momento um conjunto de incentivos, não estou chamando de incentivos para operadoras aéreas, porque não se acompanha, nós é membro de também certificado para IATA, não se acompanha relatórios de IATA, e mesmo as companhias aéreas que é nosso cliente estão dando informações pontuais. E não sabe, mas toda companhia aérea no mundo inteiro se passa por dificuldade. Aliás, estados no mundo inteiro, governo no mundo inteiro, subsidia, ajuda essas companhias aéreas para que entrem em falência. É lógico que companhias aéreas também, peso opera para Cabo Verde, está pedir algumas facilidades, algumas regalias, entre aspas, se não pode chamar assim. E cabe a nós, de facto, analisar dentro de nós custos que não tem que nossa capacidade de incentivo para pessoas bem. Não pode garantir que já não cria alguns pacotes de incentivos, não faz redução de alguns serviços, redução de taxas de alguns serviços que não te presta, de forma a atrair um bocadinho a nossa clientela. Exemplo, voos de Roménia ou mesmo de República Tcheca que tem vindo, recentemente não teve voo de Enter também que vem, tudo isso entra num pacote de incentivos que nós não atribuímos isso, porque uma coisa é certa, nós no Canadá sem companhias aéreas, sem operadores, então não tem que ser junto de mãos dadas, e é nessa perspectiva ali que nós como política de atração, é isso que não tem que fazer. Ainda fica contente a hora que uma volta chega com 180 passageiros, mesmo em pleno pandemia. Não só pelas receitas que a empresa dá, ou quer pela oportunidade de mim prestar o serviço, mas também exatamente, do país, né? Pelo país. Ainda fica satisfeito, ainda vive na sala, encontra situação de sala muito bem, em que se tiver movimento turístico na sala, no nível que não atinge nos últimos tempos, está a ser extremamente complicado e, para além de outros males derivados que surgem por causa disso. Por isso, acredito, e nós, como responsáveis da empresa do Estado, no débito de essa colaboração também, e nos aberto. Dá-me só um detalhezinho dos incentivos, que tipo, explicar um bocadinho mais esses incentivos que eu dizer normalmente para companhias aéreas. Simples, por exemplo, nós não temos taxa, uma tabela, nós como falamos, nós é um prestador de serviço, nós não temos uma tabela de custos de cada serviço que nos presta, para não fazer o check-in custa um preço X, para não fazer a bagagem outro X, para não transportar o passageiro outro X, para meter ele no avião, etc, etc. No também te reduz os custos daquele ano, corta um percentual para não fazer isso. Só para dar um exemplo, por exemplo, a nós com algumas companhias aéreas já nos atinge até 35, 40% de redução de taxa de nossa tabela.
Significa que se não te cobrava, bom, e, por exemplo, 100 escudo, agora se te cobrar só 70 escudo ou 50 escudo para prestar um determinado serviço, entende? Mas temporal, quer dizer, uma oportunidade também que se dá para o bem, nem é para o bem. Se para fica com 0 escuro na cofre, como o cabendo, prefiro ficar só com 70 escudo. Mas é uma estratégia que muitas empresas ou o próprio país também podia pensar numa situação como essa. É isso mesmo que o país está fazendo, porque nós é uma empresa do Estado, uma empresa do Estado, e o Estado mesmo dá-nos as diretrizes, as orientação. O Estado nunca está falando fazer incentivo na de X% ou Y%, está falando. Cria condições para fazer incentivo. Cabe a nós, internamente, e da análise de custo que não está a fazer, não está falando, ok, nós não temos condições de fazer um incentivo a X% de redução da taxa. Portanto, são essas pequenas coisas que não está a fazer. Por exemplo, nós não temos um serviço que não está chamando Offer Port Check-in, que é check-in feito na hotéis. Aquele serviço, lá, nesse momento, não está disponível para fazer de borla. Mas fazer de borla para operadores, para clientes, porque nós ele tem um custo para nós. Não tem que deslocar de ali para no bem, não tem que levar nosso equipamento, nosso autocarro, nosso material, nosso querido, nosso querido, tudo que coisa tem um custo. Nosso colaborador que deve ficar lá 2 horas, 3 horas para fazer check-in, mas nós não estamos dispostos a fazer aquele serviço lá ainda no hotéis, para uma vantagem enorme para o cliente final, para o passageiro. Então, não querer mantém aquela num período até retoma para nós a máquina de fazer. Que ele é mais um dos benefícios que nos apresenta também para tu, por exemplo, para que as companhias aéreas recentes, e não tem o pedido do género. Tem companhias aéreas que querem para não fazer esse check-in no hotéis. Porque, repara, eles sabem para cá ver, na maioria das vezes, e para a leitura que estatisticamente está publicado, é por causa do nosso praia e do nosso sol. Nunca pode também se te ilude-me por causa de outras coisas. É por causa do nosso praia e do nosso sol. Então o turista quer estar o mais tempo possível antes dele vir para o avião na praia, na sol. Então, se não fazer o check-in no hotel, ainda ele está a ganhar mais 1 hora. Ele está a ganhar mais 1 hora, que ele está dentro de piscina, que ele está lá na tranquilidade, depois para ele vir para o aeroporto. Então, essa que é a vantagem. Em vez de ele vir para o aeroporto 2 ou 3 horas antes para ele ficar na fila ali no aeroporto, vou-te fazer ele na check-in, ele está bem, não te apanhar essa bagagem, não tem, ele está diretamente, rastreia o pessoal de segurança, passar para a polícia e vai embora. Para terminar, o CV Handling, nesse processo todo, já tem um percurso muito positivo e projeção para recuperar, por exemplo, os investimentos feitos e melhorar ainda, vocês estão a conseguir fazer, mesmo no momento de pandemia, Maurício? Me pode dar só uma ideia o que é 2020. O 2020 foi um ano que para esquecer mesmo. E em termos de gestão mesmo, se calhar é isso. Não se ali está a fazer um apelo até ao Estado de Cabo Verde, que é para fazer com que as empresas tipo a ASA ou o CV Handling, esquece a gestão de 2020, porque, efetivamente, em termos de resultados, é péssimo. Resultado econômico falando, péssimo. Mas, de qualquer maneira, nós na 2020 não teve um movimento de janeiro, fevereiro e março ainda, mais ou menos se justifica, porque o senhor repara, no mês de fevereiro começa a ter rebento os primeiros na Europa, Itália, etc, começa a ter alguns fechamentos nos aeroportos na Europa e nós a partir de lá começa a ter aquela debandada de turistas que estavam ali para fora. Então significa que nós, a partir de março, é que não começa a ter uma queda bruta de tráfego. A partir de março, não teve uma queda muito bruta. Nós, em 2020, já agora, só não teve 6.206 voos que não assiste, com um total de 743.376 passageiros em 2020. Mas que tem nada a ver comparado com o de 2019. Os números de passageiros, na maioria desses, por flow, 90% desse valor com flow, desse número com flow, assim, acontece em janeiro, fevereiro e março. A partir de lá, nunca teve mais movimento nos aeroportos. Esse gráfico de sal que não tinha ali, sim, que é, na janeiro não teve cerca de 702 movimentos na sala, ele bate diz fevereiro 545, na março 412 movimentos, já na abril não teve só 55 movimentos. Mas janeiro ainda tinha que esperar. Sim, ainda estava... na janeiro ali assemelha o que era de dezembro praticamente. Então não se quer de gráfico. Brutal. Qualquer alguém que olhe aquele gráfico, ele estava com um tapete estendido, já que de abril
a dezembro foi tudo assim na sala. E a mesma coisa, por exemplo, com Boa Vista. Para nós, que é que os 2 melhores aeroportos de Boa Vista foi isso. E Boa Vista ainda menor que Sali. Muito menor, sim. Muito menor que Sal. Sal teve mais de bandada, tinha fazer mais movimento e tal. Então, nosso tráfego, que os 2 maiores aeroportos foi isso. Se mostrou que os outros aeroportos é quase tudo igual, é quase tudo igual. Então, sensação um bocado triste também é aquela relação e o que se havia antes. Exato. Por isso, ainda falo, isso é o que nos faz em 2020. É lógico que já obrigando a fazer projeções mais para frente, pensar o que é 2021, o que é 2022, etc, etc, etc. Mas não repara que IATA próprio já faz projeção desse tráfego. IATA já introduz as variantes de vacina, as variantes de Covid, um conjunto de outros fatores que está servindo para fazer análise de projeção. E nós, no nosso cálculo, análise de projeção que não fazem, não pode garantir que não pode ter um retoma agora em setembro, previsão. A partir de setembro de 2021, então começa a ter um retoma de tráfego. No cenário atual, maior acusação atual, se não tiver nenhum mais agravamento de questão de sanitário. Por outro lado, nessa projeção ali, no Tabata cresce sim gradualmente. E nossa projeção só na finais de 2024. Assim, na final de 2024 aqui no pode ter um tráfego semelhante ao que não tinha na 2019. Semelhante. Portanto, só lá para 2024 que é a nossa projeção. Portanto, esse que é o nosso objetivo e de acordo com os dados que não tem, não crê efetivamente dar continuidade a esse processo e garante, acima de tudo, qualidade e bem-estar dos nossos colaboradores, que é fundamental, é dizer, que é pessoas que estão por detrás do CV Handling. Tá bom? Bom, foi uma conversa bem esclarecedora, pelo menos dá para conhecer o trabalho em si de CV Handling, que é o modo de falar no início, realmente às vezes não está pensando de conhecer, mas no fundo há muita coisa que nunca tem noção de como é que ele é feito. Afinal, tem um processo super importante na vida do aeroporto e também do país. De qualquer forma, dá também para entender que o surgimento de CV Handling mudou em termos de, ou melhor, melhorou, né, o sistema de trabalho dos aeroportos e de segurança. Então, já que tenho o resto a agradecer, né, para informações dadas e não te esperar que a partir de agora a gente poder também contribuir para divulgar mais o que é serviço de CV Handling. Não, Modern falar no início, não está falando no fim. Termina também agradecendo as oportunidades de explicar um bocadinho, de falar um bocadinho sobre um ramo de atividade da aviação civil extremamente importante, mas que não se fala. Só fala-se de CV Handling na hora que tem problema, mas não fala. Nós, como no crescer, mais uma vez repetindo, no crescer solução de problemas da aviação civil e não problemas, então no prefere, de facto, agradecer e dar esse contributo ali também para a informação de sociedade cabo-verdiana, para a informação sei lá, de nossos clientes também, que saber bem o que é a nossa organização, mas acima de tudo deixa uma mensagem, se permitem, uma mensagem de otimismo, principalmente para cabo-verdianos. Se não tem 490 colaboradores, quer dizer que não tem a volta de CV Handling, que depende de CV Handling, a volta de 1.000 e tal pessoas, 2.000 pessoas. Se não partir do princípio, mas cada elemento ele pode ser multiplicador para 3 entre mulher e filhos e companhia limitada, quer dizer que só CV Handling tem quase 2.000 pessoas à volta de CV Handling. E agradeço, acima de tudo, orientações que o Estado de Cabo Verde tem dado para uma empresa que é do Estado, uma empresa não é privada. Definitivamente, nós aguenta a barra, nós tenta, na medida do possível, fazer uma gestão voltada para as pessoas, garante sustentabilidade da empresa, sim, em termos econômicos, mas lembrando que quem está por detrás do fardamento de CV Handling é alguém, é pessoa, é um ser humano que merece algum cuidado e algum tratamento. Essa que é a minha missão, é aquele que ensina ali. E que assim seja, né? Obrigado. Obrigada. Tá, obrigado.